Aí tá. Então, pronto. Então, boa noite a todos. Agora, oficialmente, a gente abre os trabalhos para o desenvolvimento de cartel Gozo e o Feminino, onde a gente tem aqui a Adriana Aguiar, a Amanda Toretti Fiorini, a Júlia Castro Volpato e tendo como mais um a Paula Salomão Brock. Depois, na medida em que eu for chamando as cada uma para apresentar o seu trabalho, eu leio o título e chamo novamente. Estou aqui, então, hoje mediando a apresentação e depois coordenando a discussão dos temas que vierem a surgir ou sugerir pelas apresentações, né, que serem sugeridos pelas apresentações, na qualidade de direção de cartel da BFC. E a Nilma, minha colega que divide essa direção comigo, vai falar umas palavrinhas antes de eu chamar cada um dos trabalhos. Nilma. Boa noite a todos. É um grande prazer estar hoje aqui nessa sala de Zoom, né, com tanta gente inscrita, todos, né, ansiosos. Será que hoje vamos descobrir tudo sobre o feminino e o gozo? É o que esperamos, né? Adrilena, Amanda, Júlia, enfim. Bom, no recente encontro para falar sobre os cartéis na Biblioteca Freudiana de Curitiba, pude elaborar melhor como a instituição pensa sobre o funcionamento desse dispositivo. Tomando cuidado para não estabelecermos apenas regras de procedimento, mas deixando como referência príncipes a grande inovação do percurso de formação do psicanalista que Lacan trouxe com essa criação. A ideia central era de que os psicanalistas não imitassem uns aos outros ou fizessem da formação uma produção de analistas em série, e que não elegessem mestres para serem seus seguidores, ficando à sombra daqueles que mais se destacavam. Muito pelo contrário. O cartel precisa manter a originalidade de cada um que dele participa, na intenção de alcançar um novo saber sobre a temática que o inquieta. Entendemos, portanto, que o laço que um cartel pode fazer é da ordem de uma transferência de trabalho com um tema, ou seja, que pessoas que possuem um interesse em comum por um tema específico possam se reunir e estudar sobre o mesmo com seus pares, que podem ser pessoas conhecidas ou não, isso não importa. O que importa é que, se por uma identificação com alguém se vai estudar algo cujo desejo não é genuíno, aí é um problema. Porque essa não é a forma como a psicanálise entende que uma formação pode se dar, já que algo da ordem de uma transmissão não pode se dar pelo viés de uma identificação. Independente se os pares são próximos ou não, o que rege o princípio do cartel, e talvez por isso não seja tão fácil encontrar rapidamente colegas para serem futuros cartelizantes, é que se reúnem interessados em estudar uma determinada temática de maneira compromissada, sem que qualquer um possa fazer isso por cada interessado. Lacan recomenda que haja uma troca de pares a cada nova configuração de cartel, para que o discurso possa circular a partir de novos ares. Na vida temos encontros e desencontros, o que também acontece nos cartéis. E para preservar esse dispositivo, que traz alguns diferenciais no seu formato, é preciso que se entenda e se esteja de acordo com os combinados propostos. Lembrando que, mesmo depois do acordo estabelecido, não há garantias do que vai se suceder. O cartel pode chegar a seu final ou não, vai depender de como os integrantes vão lidar com os desafios do percorrido e do que pode acontecer no caminho. Como uma análise, que não temos como previamente determinar o seu término. No cartel há um combinado de se encerrar o percurso em determinada data, o que não significa que se aprendeu tudo sobre o tema escolhido, mas que há um momento em que se faz necessário o desenodamento daqueles que estavam enodados pela transferência de trabalho com a temática e que a partir dessa hora será aberto a um caminho outro, novo, que pode ser trilhado com outros pares que ajudem a arejar o nosso percurso. Hoje escutaremos os trabalhos de 3 colegas que encontraram-se em comum, né, um tema que as acossou a ingressar nessa forma de estudo. O tema do feminino, que sempre fez questão, a psicanálise, e tem interrogado ainda mais atualmente muitas pessoas.
Que bom que vocês puderam se encontrar para estudar com mais afinco sobre ele, o tema que no título também está relacionado com o gozo, outro tema caro à psicanálise. Vamos ouvir então as elaborações alcançadas pelos colegas que tiveram a companhia de Paula Salomão Brock como mais um nesse período de 2 anos. Que o laço entre vocês tenha rendido bons frutos. Fábio. Então, a gente vai começar escutando, tendo o prazer de escutar a Adrilena Aguiar, que vai falar sobre o gozo e o feminino, uma questão de poder. Adrilena, a palavra é sua. Boa noite a todos. Só para dar uma prévia do meu texto, esse cartel ele foi intenso para mim de todas as maneiras possíveis. Foi no período pós-pandêmico, enfrentando as dificuldades também de estar localizada bem distante de vocês, eu sou de Recife, e ele me provocou muitos questionamentos, até questionamentos particulares e pessoais. Na elaboração do texto, eu optei inicialmente por um viés, mas depois eu vi que eu não estava sendo verdadeira com o que foi o percurso propriamente dito. Então, essa versão ela foi mudada de última hora, trazendo justamente esses questionamentos que me moveram ao longo desses 2 anos. Só para fazer esse recorte. Este é o relato muito particular dos efeitos de um cartel enodado a partir do interesse comum de 3 mulheres com realidades muito distintas. Objetivo este facilitado pela biblioteca, acolhido a princípio pela Nilma e posto em prática com a Paula, nossa mais um. Sem elas, sim, mas 2 mulheres, não teria sido possível levar adiante esse estudo. Pelo menos quero acreditar nisso. O tema escolhido para estudo foi o gozo e o feminino. Algo desta temática se unia e se separava. O feminino, assim como o gozo, vinham de algo único, impossível de ser falado e sim vivenciado. Então, nesses 18 meses, nos debruçamos nesse impossível, vivenciando toda a angústia da busca de um entendimento ao menos satisfatório. Devo confessar que, ao menos para mim, esse objetivo não foi atingido. Não ignorando nem desconsiderando que aquilo que engloba o feminino é muito mais amplo que a questão de gênero, opto, nesse momento, em referir-me apenas à mulher, somente por uma questão de elaboração particular da minha vivência. E assim, algo sempre escapou. Desde quando Freud, em seus textos sobre a feminilidade, sexualidade e o Édipo, deixou clara sua limitação em dar um contorno mais preciso ao que é ser mulher. As histéricas foram para Freud as responsáveis pelo interesse e aprofundamento de seus estudos. Posteriormente, na construção da teoria do complexo de Édipo, Freud dá o ponto de partida na questão do desenvolvimento e da sexuação dos seres de linguagem. A mulher, por não ter essa identificação fálica, o significante do feminino, vai em busca de mulher em mulher, por significantes e identificações de como ser feminina, fazendo-se no uma a uma. A mulher seria, senão, uma construção. Mas, segundo Lacan, na sua divisão dos seres sexuados, a mulher é não toda, e a teoria freudiana não dava conta do entendimento das questões ligadas a esta sexuação. Nesta distinção, o mesmo significante ordena a sexuação para ambos. Porém, a mulher, que se apresenta como um conjunto aberto, sem fronteiras, constituída pela contingência, e não por um determinismo. Quando o conceito de feminino se destaca do masculino, essa ausência de significante, tão bem marcada pela frase de Freud, o que quer uma mulher, desvela outras possibilidades de gozar. Um gozar que não é mais o do corpo, o fálico, mas sim um gozo ligado a esta ausência de significantes, o que foi construído e o que foi construído a partir desta. O gozo descrito por Lacan como aquilo que não serve para nada foi aos poucos se desdobrando no gozo fálico, no gozo grande outro e no gozo do grande outro. Organizado pela via da linguagem, o gozo fálico se situa no campo simbólico, onde o falo como significante causa e delimita esse gozo,
pela sua própria impossibilidade imposta pelo corpo, conduzindo a uma repetição em busca daquilo que poderia ser, mas nunca o será. Um gozo tido como sexual e fálico para ambos. Mas essa definição também não dava conta do gozo da mulher. Ao longo desses meses, o poder feminino e o poder desse gozo se destacaram, despertando como consequência tudo aquilo que minha mãe e as mulheres que foram importantes na minha constituição feminina me trouxeram. Um poder que muitas vezes é escamoteado, negado, reprimido, mas que nunca deixou de se manifestar. Esse poder sempre apareceu no ensino de Freud e de Lacan, tecendo teorias, por exemplo, sobre a masoquista, a mascarada, a teoria da sexuação e as formas de gozo e castração. O poder desse gozo estava ali presente nas entrelinhas e nos grafos, onde até uma seta que levava a sexuação do falo de um lado a outro desta tabela o demonstrava. O gozo fálico, como proibido à mulher, a leva a outros modos de gozar, um gozo grande outro. Assim, o gozo margeia o significante, dando um contorno a um prazer total nunca atingido, numa espécie de excitação máxima, que se assemelha mais à dor do que ao prazer propriamente dito. O gozo mítico, que também tenta dar conta daquilo que é inapreensível, restringe a mulher à via sexualizada desse experienciar. Essa beatitude impõe à mulher uma via mais aceitável desse êxtase e a direciona a existências opostas, como santa ou puta. A sugestão sempre presente de que havia um saber teórico sobre o gozo feminino, algo que suplantava sua real vivência, caracterizou, ao meu ver, um poder sobre o que a mulher deveria sentir e interpretar. Um poder de um saber do outro, mas não o da mulher, que, diante desta dita ausência de significantes, se apropria do seu gozo no silêncio, no mistério. Por vezes, aí transparece a sua fragilidade, porém, é aí que ela assume a sua verdadeira face. O gozo, o ser mulher, o viver o seu desejo é sem plateia, sem nome. Pode ser por tudo ou pode ser por nada. Talvez seja nesse mistério que resida o seu poder de fato. Não podemos ignorar que, muito antes de Lacan conceituar o masculino e o feminino como posições de gozo e identificação, o conceito de ambos sempre esteve atrelado ao homem e à mulher, respectivamente. Nesse sentido, toda a teoria a respeito da sexuação parte do olhar da singularidade masculina, atrelando a mulher à exceção que funda a classe dos homens. Impossível não questionar o porquê de toda a história da evolução da humanidade partir daquele que de fato possui o falo, no sentido imaginário e não no simbólico da psicanálise. Então a mulher, aquela que difere do homem por já nascer castrada, impõe sua alteridade pela sua diferença e pela sua maneira de ser divergente. Se impõe perante o homem, ao homem, como aquilo que não é evidente, longe da definição simplista do poder via falo. Dando corpo aos meus questionamentos, autores como Marcos do Rio Teixeira advertem claramente que uma postura que se assemelha a uma militância feminista seria uma maneira reducionista e limitada de compreender o que estava sendo transmitido pela psicanálise, o que não deixo de concordar, até porque o terreno das verdades absolutas não abre espaço para esse não saber, que é o que sustenta o saber psicanalítico. Ainda assim, não me valer deste ambiente de elaboração intelectual para questionar verdades e não reforçá-las pela via da interpretação teórica, seria uma maneira de sustentar uma prática não alinhada com os propósitos deste ofício. Então, considerando que o sujeito é fundado pela linguagem e que esta é a base da sua construção de significantes, o termo proposto por Lacan, não toda, não deixa de remeter a uma referência àquela que é incompleta, ou numa interpretação extremista, aquilo que foge à compreensão, pela sua incompletude fálica, que poderia ser definida através de uma reivindicação, supostamente a um homem. Mais uma vez, esse existir como mulher
deriva da figura masculina. Nesse sentido, Colette Soler embasa os meus questionamentos, aprofundando como essa construção teórica foi elaborada a partir de um saber posto, baseado na cultura falocentrista e não por uma via isenta de pré-julgamentos. Assim, mesmo entendendo minimamente o conceito de não toda, é impossível apartar a ideia de que a feminilidade é sempre posta como algo incompleto, aquilo que, não sendo compreendido com a obviedade do masculino, é definido como faltante. Partindo do princípio que o que é não todo não pode ser castrado, questiono se o melhor termo seria não óbvia, do que o tão estigmatizante não toda. Colette Soler me faz pensar que talvez essa insistência em classificar os seres sexuados pelo seu oposto ou por aquilo que os difere seja uma vã tentativa de aplacar a angústia da castração do lado masculino nessa divisão dos seres sexuados. À mulher não restam dúvidas da sua feminilidade e sobre quem é. Quanto ao homem, essa necessidade constante em dar essa sustentação, garantia de potência e superioridade fálica, deixa flagrante essa angústia em ter algo outro que os defina. Se o falo, antes uma potência, é um significante da falta, faz-se necessário, então, um contraponto que mantenha sua posição, já explicitamente fragilizada. Sendo assim, é pela sua condição de indecifrável e de reprimido que o gozo feminino se expressa como puro poder, o poder desconhecido do que pode vir a ser, daquilo que escapa às palavras, que não encontra significantes. E por isso mesmo é um conjunto aberto ao infinito. A mulher não existe, no sentido que ela se faz no um a uma. Sendo assim, o seu gozo assume proporções incontornáveis. Poder de incomodar pelo que há de indecifrável, aquilo que escapa à compreensão, que causa rejeição, é justamente o que faz com que tudo gire ao seu entorno. O poder de se manter em evidência por aquilo que não oferece respostas. Assim, o falo, significante associado ao poder, desvanece diante deste, que é o poder feminino do indizível. Por ora, desinodar esse cartel, transmitir o real da experiência vivida, representa para mim algo comparado a este gozo feminino, onde o prazer e a angústia são limitados no dizer e ilimitados no vivenciar. Tenho só que agradecer a Júlia, a Amanda, a Paula, por facilitar e por me acolher nesse momento de imersão profunda num tema tão delicado e que desperta tantas polêmicas. Muito bem. Obrigado, Adrilena, pelas suas palavras, pela sua produção, pelo seu trabalho e pela disposição em dividi-lo com todos nós. Bom, agora o segundo trabalho que nós vamos ter o prazer de ouvir é Fragmentos de uma Mulher, Amanda Toretti Fiorini. Amanda, pode falar. Oi, me ouvem bem? Vou começar. Sim, estamos ouvindo bem. Fragmentos de uma mulher. Começo aqui a descrição do efeito que este cartel fez em mim e gostaria de iniciar dizendo que, enquanto mulher, sempre existiu falta, interrogações e insatisfações acerca desse ser mulher. Além de questões minhas subjetivas que me fizeram olhar para isso, depois que passei a ouvir mulheres, isso se acentuou. Por isso, escolhi discorrer sobre os desdobramentos do meu percurso psicanalítico como uma mulher. Diante disso, questionamentos eram levantados sobre as diferenças do sexo masculino e feminino. Por isso, a leitura do texto de Freud, de 1925, Amor, Sexualidade e Feminilidade, trouxe embasamento teórico para compor o raciocínio. Freud pontua o complexo de Édipo de ambos os sexos e aponta as 3 saídas da menininha, que seria o complexo de masculinidade, a maternidade e a feminilidade. Foi muito importante esse momento,
porque dúvidas frequentes como por que isso acontece sempre com a mulher ou por que se mantém diante desse sofrimento, nos fez pensar na relação que o gozo tinha diante dessas repetições que estamos acostumados de viver e ouvir. Me marcou muito discutir a pontuação na saída da maternidade, que mulheres desejam filhos meninos no intuito de conseguirem o falo. A partir daí, me autorizei a estudar mais o que permeia a mulher nesse entre maternidade e feminilidade. Essa relação com a mãe e a forma de lidar com o complexo de castração me levou a pensar na relação de objeto, colocado por Lacan no Seminário 4. Inicialmente, tem essa mãe e o bebê. Esse bebê, em algum momento, vai se identificar com essa mãe e, diante da separação da mesma, ele vai em busca do objeto perdido. Isso acontece diante dessa relação imaginária e, posteriormente, Lacan propõe a tríade imaginária mãe, criança e falo. E por que o falo entra aqui? Porque para a menina, por não se ter um significante que marque isso, é às voltas destes que o desenvolvimento vai acontecendo. O nome do pai entra aqui, metaforicamente, para inscrever essa interdição da mãe para com a criança. Inquietações surgiram em torno do nome do pai e da relação mãe-bebê, e o laço entre eles. O que viria a partir daí? O gozo materno, as posições diante do falo, a inscrição na linguagem, as funções maternas e paternas, o desejo da mãe, questões quanto ao nascimento. E esse foi um ponto importante, porque me autorizou a estudar e a procurar mais sobre isso, que, ao meu ver, marca a constituição subjetiva do indivíduo. Ao voltar a pensar na mulher, me deparo com a mulher não só enquanto mãe, mas enquanto filha, neta, sobrinha, profissional, esposa, amiga, enfim. Foi muito difícil diferenciar o que Lacan pontuava como a mulher não existe, fazendo a referência que não existe um significante que represente o grande outro na posição feminina. A partir disso, fui para o Seminário 19 para tentar começar a associar as fórmulas da sexuação, posições masculino e feminino, que Lacan começou a elaborar ali e se firmou no Seminário 20. Quando eu ouvia que não era sobre homem e mulher, e sim posição masculina e feminina, eu pensava, como não? Mas daí fui notando a construção do um a um, que acredito que toda mulher se faz a partir dele. Não só a mulher, mas que na posição feminina, a mulher estará não toda na castração, ou seja, é castrada, mas tem algo que escapa o simbólico. Por isso, esse encontro com o gozo feminino. O que é isso que resta, sobra, escapa, que não está na linguagem? Se separar a configuração das posições da diferenciação do sexo já foi difícil, imagina se deparar com a frase, a relação sexual não existe. Foi muito difícil. Pois é, não existe, e a partir disso, o encontro com o feminino foi ficando mais fácil de ser acessado. Não compreendido, mas comecei a visualizar de uma forma diferente. Entendo hoje que é uma posição que não só a mulher vivencia, mas qualquer um. E que nessa experiência é um encontro com o real, no qual não se tem resposta, porque se trata de uma experiência que não passa pela via do simbólico. Quando fui percebendo que nem tudo que questionávamos, não só nesse espaço, mas em outros também, não teríamos respostas, eu fiquei desanimada, confesso. Porque parece que o encontro com o feminino é isso, assim, não tem explicação, é lidar com o não saber, ou parte dele é um saber não todo, não tem a completude estática e posta, né, colocada. E o que pode advir disso? Foi nesse momento que eu olhei para o trajeto trilhado até ali e vi toda a produção feita em cima desse tema, em que fiz meu percurso acontecer na psicanálise, e isso me fez olhar diferente para esses levantamentos. Por mais que não se tenha respostas, não significa que não possa estudar o entorno disso e até mesmo lidar com o não saber, ou o que não se passa pela via da linguagem. A partir disso, não só a relação com a posição feminina começou a ser revista, mas a relação com o feminino e com o gozo. Ah, o gozo. O gozo é a falta mais acentuada que eu vou carregar desse cartel. Eu entendo que o gozo feminino é dessa ordem da experiência que fica marcada pela não explicação e não saber. Porém, me faz pensar que muito ainda precisa ser estudado. Pensar em gozo me faz entrar em contato com a pulsão de morte, com a repetição, os tipos de gozo diante do novo romiano. E foi diante desse marco, por me aprofundar no gozo, que compreendi que já havíamos produzido algo nesses 2 últimos anos. E que meus interesses começaram a se deslocar para além do tema, né?
Eu acredito que a minha demarcação enquanto mulher e psicanalista se fizeram a partir do efeito desse cartel. Muito começou aqui e muito ainda se tem para construir a partir daqui. Com carinho, Amanda. Pronto. Obrigado, Amanda. Obrigado por você ter dividido o seu trabalho. Agora vamos chamar a Júlia. Deixa eu pegar aqui o trabalho da Júlia. O gozo de uma mulher histérica da impossibilidade à criação. Júlia Castro Volpato. Pode falar, Volpato? Um trabalho. Se a minha internet estiver ruim, que ela também é instável, me avisa que daí eu desligo a câmera. Tá. O gozo de uma mulher histérica da impossibilidade à criação. Esse título se tornou uma questão antes que eu pudesse o formular em palavras. Como falar de um tema, de um lugar, que pertence a uma outra lógica que não somente a das palavras? Como tentar bordejar algo que é contingente? Bom, é um esforço que tenho tentado fazer e hoje quero expor o que me foi possível colocar em palavras. Minha porta de entrada na psicanálise foi o caráter enigmático que o inconsciente mostrava seus efeitos em mim, a partir da minha experiência em análise. Posteriormente, me vi enroscado com o tema do gozo feminino, também por seu caráter enigmático. Na busca por tentar entender o que seria esse enigma do feminino, me deparei com a não resposta, pelo menos não apenas com uma, mas com possibilidades. A angústia diante do tema foi pelas palavras que me faltaram para nomear algo que é da ordem do impossível, impossível de ser nomeado. A angústia se deu por não encontrar um universal que dê conta de dizer de algo que só no depois percebi que é de uma criação própria. Inevitavelmente, ao percorrer pelos desfiladeiros do gozo feminino, a histeria sempre caminhou paralelamente. O que haveria de feminino em uma histérica? Bom, várias questões poderiam partir desse ponto, mas decidi ver o que disso teria a ver com o gozo. Não se referindo à diferença anatômica dos sexos, Lacan diz da divisão dos seres sexuados a partir do discurso. Como se inscrevem enquanto sujeitos a partir da linguagem. O campo do masculino se funda a partir da exceção, se refere àquilo que a linguagem toca, que o significante pode representar. Então, ao dizer do gozo nesse campo, é o gozo do campo da palavra. Goza e pode-se dizer disso. Do lado feminino, não contamos com o elemento organizador. Não há exceção de um elemento que funde um conjunto. Não há um conjunto de mulheres que se organizem a partir de um significante, como falo no campo masculino, que sirva de identificação. Não há inscrição de um significante no inconsciente que dirá sobre a mulher. Por isso há barrado. Cito Lacan em seu 20º seminário, abre aspas. Esse A barrado não se pode dizer, nada se pode dizer da mulher. Fecha aspas. Ao se situar do lado feminino das fórmulas propostas por Lacan, a mulher será contada uma a uma. Aqui é o campo do singular, da particularidade. E ao dizer do que se goza quando se está nesse lado da fórmula, a palavra escapa. O feminino é da ordem de uma experiência e não de uma nomeação. Para mim, houve um momento importante durante o cartel, a partir da leitura do livro da Silvia Amigo sobre os fracassos da fantasia, quando nos interrogávamos acerca da histérica e a relação que esta se coloca diante do pai. Silvia diz que, abre aspas, não há pai da posição feminina. Fecha aspas. Isto é, não há pai que doe esse significante, não por ele ser malvado, egoísta ou algo do tipo, mas não há como doar algo que não existe. Diferente do campo do todo, do fálico, em que há a possibilidade que um pai possa doar o significante fálico para que o sujeito possa se identificar e fazer uso deste, ao procurarmos um significante que sirva de identificação para a mulher, nos deparamos com um vazio. Não há. E isso não quer dizer que não dê para fazer algo a partir desse vazio. Nesse momento do percurso, algo da minha questão encontrou mais palavras para se representar. Através da teoria, eu tentei buscar palavras que pudessem responder o que ainda era enigmático na minha posição diante da vida. Me deparei com a impossibilidade de me sustentar com uma definição que viesse do outro, nesse caso da psicanálise. Ainda bem, pois assim vou podendo inventar as minhas próprias palavras e acredito que esse é um ponto que toca no feminino, a criação.
A histeria colocou Freud a pensar o corpo e a sexualidade na fala daquelas que ele escutava. Como a sexualidade afeta esse corpo que deixa de ser pensado enquanto puro organismo, mas passível de significações e afetações a partir de experiências e linguagem. A posição histérica não tem relação necessariamente com o que Lacan chama de posição feminina. Enquanto a histérica se identifica ao falo, pretendendo ser o objeto que complete e obture a falta do outro, um sujeito, quando localizado na posição feminina, não visa a completude. Está advertido que não há relação sexual, que a diferença não é possível de ser abolida. É sobre consentir ser desejada, estando advertida de não completar. A histérica, por se identificar excessivamente com a posição fálica, não se interessa em reconhecer ou se submeter aos limites que a castração impõe sobre o gozo fálico, mas desconhece que consentir com essa castração poderia possibilitar a ela o acesso ao gozo não todo. Se um sujeito histérico tenta ser o que completaria o outro, tentando contornar a falta, na posição feminina seria possível ser não toda em relação ao falo, à medida em que consente em fazer semblante do objeto da fantasia, não tentando escamotear a falta, mas consentindo com ela, ou seja, sustentando a não relação sexual, sustentando a não complementaridade. Não há uma coisa que faça uma mulher gozar. Assim como ser mulher se trata de uma invenção particular a partir de um furo, se goza de forma única e singular com isso que vai sendo possível fazer com seu corpo e sua estrutura não toda. Diante de uma impossibilidade de nomeação, por não estarmos no campo dos significantes, a criação se faz de recurso para dar lugar a um gozo para além do que se pode dizer. A experiência desse cartel, diferente e apesar de uma posição histérica que busca um saber sempre no outro, me possibilitou produzir algo a partir das minhas questões de forma singular, autoral, assim como uma experiência de análise, de forma não toda, mas com efeitos para além das palavras que tento encontrar para me dizer. Agradeço a essas mulheres que, a partir de questões em comum e o desejo decidido de estarem juntas, trilharam esse caminho de construção comigo, que, cheio de furos e não saberes, algo se particularizou em cada uma de nós e terá efeitos que sempre irei recolher. É isso. O legal é o é isso depois, né? É isso, então. Para Obrigado, marcar o Júlia. fim. Isso, agora vem o isso. É a mania de brasileiro falar isso para tudo, né? Obrigado, Júlia, pelo seu trabalho, pela sua fala. E agora a gente vai ter o prazer de ouvir a nossa presidente, que, por sinal, é mais um desse cartel, Paula Salomão Brock. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos de novo. Parabéns, mulheres, então, né? Eu acho muito bonito que... Bom, primeiro eu queria contar para vocês que foi a minha experiência de cartel, sendo mais um online, cada uma de um lugar, não são todas de Curitiba, e deu super certo, foi uma experiência muito valiosa, foi cada encontro era era lidar com o furo, porque vocês não sabem, mas elas são muito corajosas, porque elas se dispuseram a fazer, então, o primeiro cartel delas sobre o gozo feminino. E foi muito interessante, porque eu acho que quando elas começaram a percorrer, que elas se deram conta do tamanho do furo e do que elas teriam que percorrer e percorrer e percorrer para conseguir tentar se aproximar um pouco, né, dessa resposta sobre o gozo feminino. E é muito interessante porque vocês três, cada uma à sua maneira, vocês acabam colocando algo que eu acho que é importante. Não tem uma resposta, né? Porque isso que escapa ao simbólico, à medida em que a gente vai tentando recobrir, já deixa de ser uma experiência real, claro, mas é muito interessante pensar a ingenuidade, eu vou falar agora, é um pouco ingenuidade,
que você inicia pensando, claro, eu sou mulher, então eu vou saber falar disso, eu vou conseguir entender melhor. E, de repente, é poder se deparar que não, isso não garante absolutamente nada, né? Mas eu acho que vocês tocam questões muito importantes, eu vou deixar aberto para as pessoas poderem perguntar. Agradeço a vocês pelo trabalho, acho que vocês tocam questões muito relevantes, densas e que são difíceis de serem teorizadas e formalizadas, porque o próprio Lacan, eu acho que nos coloca. Eu estava lendo um trabalho do Jerusalimsky recentemente, que, aliás, eu aconselho, até fui pegar, que é o Declínio do Império Patriarcal. E eu acho que nós estamos muito nesse momento em que a gente se interroga se o falo continua em vigência e se vai continuar. Nós teremos que nos interrogar e trabalhar sobre isso. Então, ele coloca muito como Lacan nos deu uma tarefa difícil, que é o estabelecimento da diferença sexual a partir do modo como ele elaborou a teoria dele. Porque no avanço, então, veja, vocês mesmos tiveram dificuldade. A gente fala mulher, a gente fala feminino, a gente fala lado esquerdo, lado direito, porque não se apoia exatamente a questão da mulher. O feminino não está apoiado aí, né? Mas então eu acho que só por aí já começa toda a dificuldade, né? Enfim, eu queria agradecer muito vocês, foi um prazer acompanhar o trabalho de vocês trabalham muito e foram muito corajosos, porque vocês estão no começo e admiro demais. Então, parabéns, vou deixar abertas as perguntas agora, Fábio. Obrigado, Paula. Então, pessoal, estamos abertos às perguntas. Quem gostaria de começar a falar? Pode ser eu. Deixa eu ver. Pode. Põe meu nome na lista, amigo. Pode falar. Bom, gente, assim, achei os trabalhos incríveis, maravilhosos, me surpreenderam. Acho que a Adrilena começa, né? Bom, a Adrilena tivemos, né, o prazer de encontrar pessoalmente, né, Adrilena, no Recife, Oi, na Lacano. na Lacano. A Amanda só aqui, né? Eu não encontro pessoalmente, Júlia encontro, né? Nos encontramos sábado. E assim, eu achei muito interessante, Adriana, quando você começou o teu trabalho falando que eu acho que o cartel exatamente, quando a Júlia estava falando no trabalho dela sobre a questão da criação, né, dessa invenção do feminino, né, enquanto esse lugar de criação, e acho que a gente pode falar que o cartel também, né, tem esse viés da criação. E eu achei muito, assim, autêntico, né, super sincero da tua parte, quando você disse assim, não, eu estava escrevendo de um jeito, e eu acabei vendo que aquilo não era eu, e eu acabei me autorizando, né, recente, né, pouco tempo antes do desenodamento, a escrever dessa maneira que é a ideia que o cartel... E veja, e a gente tem, às vezes, realmente essa, digamos assim, essa trava, às vezes, né? De, não, eu quero escrever um trabalho consistente, eu tenho que sustentar o que eu... Né? Vai que alguém faz uma pergunta, eu tenho que saber responder. E acho que isso que você compartilhou com a gente de uma maneira tão, né, assim, aberta, sincera, inspira a gente a tentar cada produção, né, escrita, seguir por essa mesma forma como foi a tua escrita que tocou a gente, né? Quer dizer, é uma escrita que toca, né, quando ela é feita dessa forma como você conseguiu fazer, né? Então, gostei muito, até eu queria te ouvir mais naquilo que você falou da mulher como não óbvia, no lugar de não toda. Achei muito legal, queria te ouvir um pouquinho, depois eu falo, comento os textos das outras colegas. Ai, Nilma, obrigada, que bom que você gostou.
Na verdade, todo o cartel foi uma grande angústia, né? Porque partiu exatamente daquilo que a Paula falou, que a gente acha que detém esse saber sobre o feminino, que no final das contas a gente tenha mais dúvidas sobre isso do que certezas. E uma coisa que sempre me incomodou em relação a qualquer ensino, a qualquer transmissão, é essa ideia desse saber posto. E logo a psicanálise, que traz essa questão da linguagem e dos significantes de uma maneira tão forte, porque o inconsciente ele é constituído a partir dos significantes. Coloca um significante para designar o feminino como não toda. Então, assim, isso ficou para mim marcado mais como uma afronta, como para delimitar uma condição que não se tinha a humildade de dizer, aí eu vou ser bem polêmica mesmo, porque eu gosto desse campo da polêmica Tá. para justamente provocar a elaboração nas pessoas. Então, colocar aquilo que você não tem entendimento como não todo, significa meio que dar um ponto final. É não todo e pronto. Só que a feminilidade, ela passa o tempo todo pelo esse terreno da não obviedade. Se você passar, se você voltar um pouco atrás na construção do Édipo, onde Freud parte da questão do menino e da menina, que o menino, quando se depara com a menina e vê a ausência daquele falo, aquilo ali levanta uma dúvida para ele. Mas isso não significa que ela, entre aspas, aí eu vou trazer bem para o campo imaginário mesmo, nós temos esse falo no corpo. Só que ele não é óbvio, ele não está escancarado. Ele exige um olhar mais cuidadoso, um olhar além da aparência. Então, foi isso que eu quis trazer, que muitas vezes o nosso entendimento, tanto da teoria, quanto da psicanálise, quanto da feminilidade e masculinidade, vai por esse saber mais ou menos posto, delimitado. Foi mais Mas, ou menos isso que provocou. não, mas eu achei muito, muito interessante a forma como você trabalhou essa, né, falar desse feminino, dessa mulher, enfim, estamos aqui pensando um monte de coisa, mas gostei bastante da forma como você escreveu. Bom, Amanda, digo mesmo, né, acho que é uma escrita também que você foi super, super você, né, compartilhando os teus desafios, as dificuldades, as tuas interrogações, né, e aí eu queria te falar de duas coisinhas assim que, né, que me fisgaram assim da tua escrita, né? Daí você disse assim, né? Claro, essa questão da posição feminina, que não é só a mulher que vivencia, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E você fala disso, né? De um encontro com o real que não passa pelo simbólico. Então, queria te ouvir assim, um pouquinho como que você pensou, né? Essas duas questões. Levando em consideração que quando eu comecei a perceber que realmente não era, que as minhas dificuldades no início era fazer essa diferenciação do gênero para as posições. Então, quando eu fui me deparando e começou a entrar, porque eu passei acho que mais de um ano para isso começar a tentar entrar na minha cabeça de uma forma diferente, que era uma posição, e que quando a gente fala de posição feminina e posição masculina, não é sobre homem e mulher, por isso que qualquer um de nós vamos talvez passar por esses lados, tanto esquerdo quanto direito. E a criação do um a um foi uma coisa que foi me marcando, que isso acho que casa um pouco com o que a Júlia trouxe no trabalho dela, dessa criação, assim. Porque quando eu fui me deparando que, tá, a gente não vai ter respostas, tá, esse encontro com o real, que a gente não passa pela via da palavra, que é uma questão de uma experiência, isso também angustiava, porque eu queria resposta.
Eu queria saber o que que era isso, por que que acontecia isso, não sei o quê, né? Então, até que isso foi caindo, foi muito bonito também, porque isso foi meio que de encontro também com as minhas próprias questões. Por que que eu tinha que saber tanto, como se fosse possível saber de tudo, ou como se, né, fosse realmente possível. Então, quando eu fui entendendo que não era possível, e que, em partes, essa posição feminina, isso que estava ali, né? Ai, gente, esqueci o nome. Nessa posição masculino e feminino, eu fiquei. Isso foi ficando marcado para mim, assim, no sentido de que, tá, cada um vai construindo, vão ter coisas que eu não vou saber responder, vão ter coisas que vai ser algo que vai ser desse lugar de experiência, só que não significa que eu não possa estudar ou entrar em contato com outras coisas. E isso que a Paula pontuou no começo, né, de que nós somos corajosas e tal, depois foi curioso, assim, porque parece que a gente começou pelo final do ensino, mas eu precisei ir lá no começo para ir incorporando um pouco do que talvez ele estava querendo dizer no gozo lá. Quando ele fala do gozo feminino, mas eu preciso saber do gozo fálico, eu preciso saber do. Mas tá, mas aí a criança nasce e aí tem esse laço com a mãe. Então, a sensação que eu tive foi que eu precisei ir compondo isso, construindo isso, né? Então foram vários livros. Tinha autores que eu tinha muita dificuldade, não entendia nada. Eu falava, gente, Pois pelo amor até eu ia de te Deus. perguntar, Amanda, quais foram? Vocês foram para Freud, Lacan, os últimos seminários, Colette Soler também, que a A Silvia Adriana Amigo, citou, a Silvia Amigo, que a Júlia o, Mar, falou, o Marco do Rio, Marcos do Rio Teixeira. para mim foi muito difícil, eu não entendia nada que ele falava. Teve outras meninas, e eu sofria muito com os textos do Marco, assim. Aí teve seminário 4, 5, isso. eu Não, deixa eu só fazer um parênteses, porque elas liam no Marcos e o Marcos estava cheio de conceito, dele ia fazendo referência. Elas, meu Deus, agora então a gente tem que ir para o seminário 5. Meu Deus, então agora a gente tem que ir para o seminário 20. Meu Deus, então agora a gente tem que ir. Foi muito engraçado esse pedaço. Desculpa, Amanda, vai. Então foi uma vasta bibliografia. Foi. Então a gente começou lá no Freud, depois a gente. E assim também, se a gente não entendia, a Paula deixava a gente bem livre, assim, para a gente. Por isso que eu acho que quando eu fui escrever, eu lembro que a gente teve um encontro e eu tive muita dificuldade de começar a escrever. Isso que você pontuou, Nilma, de que é algo muito particular. E a Adrilena falou uns negócios para mim lá que era sobre mim, assim, era muito difícil eu me expor, porque era de mim que eu estava falando ali, né? Uhum. E aí, depois desse encontro, eu falei, não, então agora eu realmente vou escrever. E aí parece que destravou, assim. Então, eu fui me interessando ali no final, nesse sentido de que, tá, existe uma não resposta, um não entendimento, porque realmente, talvez não se tem isso, mas eu posso compor muitas outras coisas a partir do que eu construí até aqui, né? E acho que foi isso, assim, dessa minha criação também, né? Que é minha, né? Legal, mas parabéns, Amanda, parabéns. Bom, para a Júlia, né? Duas coisas, Júlia, do teu trabalho. Assim, na verdade, eu estou separando, né? Porque tem muita coisa super interessante no trabalho de vocês todas, né? Que me fisgou assim. Você falou então do feminino como algo da ordem de uma experiência e não de uma nomeação, né? Que eu queria entender um pouquinho, né? Que você falasse um pouquinho mais disso. E aí eu gostei muito, né, dessa localização que você faz, né, da criação, da invenção, né, quer dizer, que é um ponto onde toca o feminino. Achei muito, muito legal como você fisga essa ideia, né? Então eu queria te ouvir assim falar um pouquinho mais. Acho que quando me veio essa frase de que o feminino era de uma experiência e não de uma nomeação, me veio muito justamente por eu tentar, durante todo o cartel, encontrar um nome, uma definição,
uma explicação, um nome que abordasse tudo, assim, Uhum. e foi escapando, assim, quando terminou, quando a gente falou, tá, acho que acabou, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou escrever sobre o quê? Eu vou nomear o quê? E daí, um dia, assim, me veio essa frase na cabeça, eu falei, a nomeação, quando eu estava relendo o texto, eu acho que vai muito no sentido de transmissão, no sentido de que não é possível transmitir algo que é de uma experiência muito particular, muito que se vive, assim como uma experiência de análise. Você Uhum. pode, várias pessoas podem fazer análise com o mesmo analista, mas vai ser uma experiência única para cada um. Você pode tentar transmitir, mas você não vai conseguir transmitir num todo. Você não vai conseguir transmitir na literalidade tudo, tintim por tintim, assim. Então, acho que vem muito desse lugar de que é preciso experienciar e não tanto nomear e transmitir. Acho que é possível transmitir algumas coisas, mas não Sim. tudo. Existe um limite. E a criação também. A criação, acho que vem muito desse lugar da escrita, porque daí eu fiquei pensando, tá, o que se faz, então, com isso tudo? E eu acho que Uhum. eu fui articulando e sentindo muito paralelamente com a experiência em análise, Uhum. porque eu sempre senti muita necessidade de colocar isso escrito. O que me vinha na cabeça, enfim, quando eu sentia algo se movendo em mim, eu precisava colocar em escrita, criar alguma coisa escrita. Então, me vinha muito isso do criar, como algo artesanal, assim, algo que se faz a partir do que se sente. O que se sente com isso que não é possível transmitir em palavra, então cria algo, cria, Uhum. sei lá, o que for, assim, daí acho que é muito particular, né? Mas eu acho que vai nesse sentido também de não conseguir transmitir em palavra, então encontrar outras formas de poder, não sei, Que é o colocar que a para Silvia fora. vai falar lá no Clínica da Casa Fantasia também da poiesis, né? Nesse sentido Uhum, da poiesis da criação, né? sim. Ah, mas muito bom também, Júlia. Gostei muito do teu trabalho. Parabéns. E Paula, né? Com certeza esse cartel, né, teve né, acho que esses frutos aí, né, que renderam em função, né, do teu lugar como mais um que possibilitou, né, toda essa vasta caminhada aí por uma bibliografia tão ampla, né? Uma coragem de cada uma delas, né? Que você poder estar acompanhando isso com certeza fez a diferença. Parabéns para você também, como mais um. Ah, obrigada. Imagina, mas o trabalho é delas. Elas que trabalharam, não fui eu. E fica aí, é importante isso. Eu gostei até do que você. Não sei se alguém mais quer falar, mas enfim, vou só fazer um comentário. Eu achei que quando você coloca a palavra experiência, né, Júlia? E você está colocando, Amanda, disso que é se expor um pouco, não é se expor um pouco, é se expor muito, porque quando a gente apresenta um trabalho, a gente dá um testemunho de um percurso que ele é nosso, individual, né? E é muito singular, sim, é importante que seja assim. Então, é algo que você só recolhe os efeitos depois também, não é no momento em que também não é exatamente no momento em que você está apresentando o trabalho, né? Isso também é um efeito que se recolhe depois. Então, isso que é da ordem que a gente poderia dizer real, tem algo né, que quando vocês dizem assim, eu estava muito angustiada, fiquei muito angustiada, eu não encontrava uma resposta, não nesse sentido, mas é de poder entender que depois que a gente dá um sentido, aí já saiu desse campo que seria da impossibilidade de uma nomeação. Então, aí você estabelece um sentido, aí você então pode dizer o que foi dessa experiência, e aí você recolhe os efeitos dessa experiência, né?
que aí eu acho que a gente amarra, né? Não é só uma coisa que fica como se a gente pudesse descolar, então, algo que você vai vivenciar e fica descolado de todo o resto, de toda a experiência da tua vida. Não, depois de um tempo, como é que você vai elaborar isso? Que sentido você vai dar para isso? Então, não depois, né? Mas é a experiência que talvez, depois, quem sabe, será nomeada num outro sentido, mas é verdade, aquilo que se vivenciou naquele momento se perde. E eu acho que vocês puderam, de alguma maneira, tocar cada uma no seu trabalho isso. Falar do gozo feminino, eu acho que é abordar toda a teoria. Eu já falei isso para vocês, né? A gente não consegue dizer, transmitir o suficiente num trabalho, de dizer qualquer coisa que seja. O campo do não todo. Pronto. Só aqui para explicar por que é não todo, eu já vou ter que percorrer, né? Eu sempre falei isso para vocês. Então, a gente tem um desafio aqui, né? Que é entender que a gente está num tema que abrange tudo, né? Mas eu acho importante a gente ir tocando esses temas, até eu brinco que a gente está vivendo uma febre de neurose obsessiva. Neurose obsessiva. E aí eu pensei, por que querem estudar tanto neurose obsessiva, né? Até fiquei pensando muito nisso, assim, na atualidade, né? Chegou muito isso depois da Maria Eugênia. E eu fiquei pensando, mas por que querem tanto? A gente está num momento em que a clínica nos interroga em outros lugares, parece que a neurose obsessiva ficou até meio obsoleta, né? Histeria, neurose obsessiva, vamos falar do campo do todo, do não todo, vamos falar de outras coisas, e aí é muito interessante, porque vocês trazem um refresh do momento que nós estamos vivendo, temas super atuais, binário, não binário, que tipo de gozo que é esse, qual que é o objeto amoroso, qual que é a escolha sexual. Nossa, a gente tem um campo, assim, gigantesco, então é muito interessante, instigante, e eu agradeço muito, porque isso sempre nos contribui, nos acrescenta, nos faz pensar. A Maria Angélica quer falar também, eu vou passar a palavra para ela, senão eu fico falando aqui. Você quer falar, Maria Angélica? Só queria. Tá desligado. Eu mexi no. Eu pedi para ela ativar. Eu me desliguei e você me Eu. de novo. Aí. Não, eu queria dizer isto, que frente a um tema que justamente se refere a uma incógnita, não? De que goza a mulher, pareciera que a gente tem que falar muito, recorrer muita bibliografia, se encher de saberes, ¿no? Porque frente a esto que no se consigue saber, no se consigue dizer. Eu acho que isto é uma primeira, eu acho que é o primeiro cartel de vocês, pareciera, não? E me dá a impressão de que não é casual que vocês, mulheres, escolham este tema. Este é um tema que nos preocupa muito. De alguna manera a mulher se coloca isso, ¿no? Se coloca isso não porque a mulher não experimente algum tipo de gozo, sino porque a gente quer saber o que Lacan falou a respeito, já que Freud coloca de entrada o que quer uma mulher. Vejam que isto é uma diferença entre aquilo que seria o que é uma identificação, uma identidade feminina, de aquilo que pode ser um gozo feminino. O que quer uma mulher aponta para o desejo. Lacan leva isto ao gozo, desejo, também ao gozo, não? E é claro, e então vocês abarcam um tema enorme, eu diria demasiado grande, mas, claro, como entrar neste tema se não é assim, ir como cavando no desierto, ¿no? Cavando terrible, ¿no? Entonces, claro, sí o no toda es una construcción lógica, ¿no? No es
Bom, esto es cuando Lacan trabaja con las fórmulas de sexuación, esto es una cuestión, digamos que, bom, de palabras maiores, mas de todas maneiras, eu acho que vocês foram pesquisando en diferentes lugares y que esto de alguna manera fica como una condición de posibilidades que cuando vocês comiencen a leer otros temas, a trabajar sobre otros temas, esto se va a tornar como más claro, cada una de estas interrogaciones, porque me da impresión de que, claro, a gente se podría pensar, y esto es bien interesante, o lugar do no todo es un lugar da psicanálisis, ¿Por qué? Porque no se puede decir toda verdad y porque no se puede decir todo saber. Entonces, es un lugar do psicanalista, hombre, mujer. También en ese lugar do gozo todo, o do gozo todo es o gasofálico, ¿no? Y do lugar do no todo, y do gozo otro. Esta es otra, esto él va a colocar cuando esté trabajando con o borromiano, ¿no? Mas esto es algo que puede ser atingido, no para todos. Eu acho no para todos y también posible para hombres, no son posible para mujeres. Entonces, esto es interesante, tal y así que Lacan menciona también otros hombres que atingieron esta forma de gozar. Yo pienso que claro, cuando la gente piensa en histeria, que también se mencionó aquí, histeria y muchos de nos funcionamos muchas veces do lado do todo. O sea, do lado fálico, porque entramos pelo lado fálico, porque entramos pelo lado fálico imaginario, que a significación fálica, recalque originario. Entonces, esto es algo que, y o falo que es, o falo o significante, o significante amor. A mí me parece esto, que frente a esta dificultad de saber, y vocês fueron movidas por esto, vocês abarcan, tentan abarcar mucha literatura, que esto les va a servir en algún momento como maneras de recuperar algo, de recuperar, de reformular, establecieron links ahora y después se establecerán otros links. Me parece que es interesante esto porque, claro, nos trajeron esto, que es todo esfuerzo que vocês hicieron frente a un tema casi, digamos, beirando o imposible, ¿no? O sea, imposible en cuanto real, ¿no? Falar de esto que sería esta forma de gozar. Mas de todas maneras, esto va a servir como para retomadas en no todo también, que permita establecer otros links y a veces delimitar otros conceptos. Entonces, ¿qué queremos estudiar aquí o qué queremos estudiar después? Esto es como una visión general, y me parece que es válida como visión general. Esto obviamente va a permitir vocês avanzar. Tomara permanezcan en este campo arduo, difícil, a veces decepcionante, que es, digamos, la psicanálisis. No es fácil una práctica analítica, no es fácil teorizar a psicanálisis. La teoría psicanalítica es altamente compleja, altamente compleja. Nos estamos estudiando lógica en este momento, topología, que es así de morrer más o menos. No para decir las 4 palabras sobre la topología, sino para saber un poco más, ¿no? Entonces, me parece que si esto aviva o deseo, de seguir en este percurso, me parece extraordinario, muy bom, y entonces tomara continúen ahí y no desistan, ¿está bom? Boa noite. Muito bem, alguém mais gostaria de falar? Fazer alguma pergunta? Antes, né, de ter alguém para falar mais, estão me pedindo aqui pelo WhatsApp os trabalhos de vocês. Então, eu não sei como, se a gente pede para deixar o WhatsApp aí, e aí no chat vocês anotam e enviam, se quiserem, que são trabalhos pessoais, né? Fica a critério de vocês. Pode ser assim? Então, pessoal, quem quiser o trabalho,
o Pedro que me pediu aqui pelo WhatsApp. Pode deixar o WhatsApp ali no chat e as meninas vão enviar para você. Eu queria fazer um comentário do trabalho da Júlia. Só isso, sobre os trabalhos, a gente tinha comentado de talvez colocar no site, não sei se a gente vai colocar no final do ano, né? Sobre os desnudamentos, não lembro se isso ficou. A gente até, os trabalhos tanto da jornada, né? Tem um modelo, inclusive, né? Não sei se o dos cartéis também, agora eu fiquei em dúvida. Quem Mas, quiser e não tiver caso, pode. tá. Eu ia comentar o trabalho da Júlia, isso. Parabéns a todas pelos trabalhos, mas eu gostei muito de uma frase, de uma parte que a Júlia colocou sobre a posição feminina, acho que era posição feminina e posição histérica, fazendo uma diferenciação nisso. E enquanto você foi falando, me chamou a atenção essa proximidade da posição feminina com a posição do analista, né? E fiquei pensando, então, que como estudar esse tema do feminino tem muito a ver com o trabalho mesmo, né? Com esse fazer analítico, com isso que a gente tem que. Eu estou pensando muito na questão dos discursos, né, ultimamente, então, nessa posição do discurso do analista, que é uma posição que também o analisante vai ocupar em algum momento, né? E como esse encontro com o feminino está aí também, não só na histeria, que às vezes a gente cai numa confusão, eu acho, quando vai estudar feminino, fica muito preso nisso da histeria. E achei muito legal essas colocações que você fez. E não sei que relação isso tem com o gozo feminino, que pelo que eu entendi era o tema ali que começou, né? Quando vocês começaram a trabalhar no cartel, mas achei muito interessante assim, tua articulação. Me abriu assim me abriu aqui alguns questionamentos que eu quero aprofundar depois também no meu trabalho, no meu estudo. Então, muito obrigada. Obrigada, Ju. Eu acho que é muito comum, fácil, e às vezes até meio óbvio, assim, confundir isso de a posição feminina, a posição histérica, porque estaríamos falando de mulher. Então, como se ficasse tudo no mesmo lugar, assim. Mas acho que quando pensando nisso da posição feminina, sempre me veio muito isso também da posição do analista, o trabalho que se faz em análise, e daí, igual o que estava falando para a Nilma, né? Essa questão da criação, porque para mim o meu trabalho foi muito costurado com a experiência em análise também. Então, foi o cartel, foi ler, foi fazer análise, enfim. Então, o quão feminino, o quanto se toca no feminino em uma experiência de análise, que daí tem relação com esse não todo, com não saber tudo, não dar conta de tudo, não responder tudo, mas poder fazer algo a partir disso que não se sabe. E da posição do analista enquanto o que sustenta essa não relação, essa não complementariedade, assim. Então, até a gente estava falando hoje no grupo mais cedo, né, do manejo, sobre esse lugar do analista não fazer par com o analisante. E daí acho que toca muito nisso da posição do feminino, de estar advertido de que não é possível abolir a diferença, não é possível fazer par com o outro, tentando, sei lá, encobrir as faltas e fazer assim. Então, é mais ou menos isso que eu pensei também quando eu pensei nessa questão do analista, da posição do analista. Você sabe que no livro da Colette Soler, aquele do inconsciente reinventado, ela fala eu não vou me lembrar exatamente as palavras, mas ela fala muito
da mudança que existe, da compreensão que a gente vai pensar da posição do analista na relação com o analisante, a partir de uma ideia que a gente sempre fala isso, isso é meio batido, eu sempre retomo isso, que o inconsciente não está para ser desvendado apenas, né? Então, ele coloca o Lacan, no avanço do ensino dele, então ele colocaria um inconsciente que é como se ele acontecesse a possibilidade da experiência do inconsciente se dar a partir da análise e da relação com o analista. Então, esse um a um, esse singular, esse não todo, isso que é da ordem do real, eu entendi que também tem a ver com essa ideia que, desculpa, ideia não, com essa conceitualização de um inconsciente, então, que não é como algo a ser apenas rememorado. Então, colocar o inconsciente letra, não ter cadeia significante no inconsciente, então você vai avançando para isso, que é da ordem de uma experiência, e aí como você estava colocando até a questão da experiência, e dessa singularidade de algo que é um a um, que quando você coloca, por exemplo, e isso é um conceito muito claro para a gente, é muito fácil de entender. Ah, tá, pode ser o mesmo analista, mas são análises diferentes, né? Mas é que não são análises diferentes só porque são pessoas diferentes, são análises diferentes porque o que vai se dar é absolutamente da ordem do real. E aí tem uma fala que eu acho que até a gente escutou do Mauro no sábado, que eu gostei muito, que ele coloca do analista ter o prazer da relação com a língua, né, que ele tira de uma citação, e aí ele estava se referindo ao ódio, que o analista ele tem que poder suportar lidar com isso na transferência, mas aí ele coloca que é fazer disso, que é a surpresa daquilo que te surpreende, que aparece, fazer disso algo, eu até anotei, vou até pegar aqui, criativo, fazer o espanto produtivo, desculpa, até anotei, o espanto produtivo, fazer disso um espanto produtivo. Então, eu acho que isso, quando vocês falam da singularidade, tudo isso, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Esse espanto produtivo. Então, claro, quando a gente vai pensar o campo do não todo, obviamente que a gente faz essa articulação com a posição do analista. Eu acho que é inevitável, né? Meninas, o Pedro mandou lá no chat o e-mail dele. Aí, se vocês quiserem enviar o trabalho. Gente, eu acho que eu me confundi. Não, eu tenho certeza que eu me confundi, que eu falei que a gente ia colocar no site os trabalhos de cartel, mas acho que era da jornada mesmo, tá? Vamos fazer um espanto criativo aqui, um espanto produtivo. Adorei a ideia. Mas viu, Juliana, é que a gente combinou sobre os trabalhos da jornada, mas não quer dizer que a gente também não possa, né, Fábio, resgatar também os trabalhos de desenudamento de cartel de pessoas que queiram publicar, né? Mas eu Acho acho que a que gente tem que conversar sobre vai isso. Não, conversando. só para o pessoal não ficar esperando que vai estar no site, porque eu me confundi. A gente comentou da jornada mesmo, que Tá estaria no ótimo. final do ano, Aí, e eu me confundi, gente. Então, peguem aí pelo WhatsApp mesmo, quem quiser. Tá bom, Ju. Alguém mais? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por favor, Isadora. Eu fiquei encantada com a fala de vocês, todas. Eu sou nova na biblioteca, então tô leiga ainda no assunto, mas fiquei encantadíssima, assim. E são coisas que parecem corriqueiras, mas que a gente não se fixa, né?
por exemplo, na fala da Adilene, que ela traz sobre o não toda, né? E como as mulheres são não óbvias. De início, assim, de uma forma cultural, me venha na cabeça, assim, uma questão de o não toda como uma incompletude. E com esse não óbvia, vem uma questão de a mulher ter muito além e dar um empoderamento a isso, mas não de uma forma a se sobressair sobre o homem, e sim sobre não se sentir menor. E eu achei isso incrível, né? O empoderamento foi muito empoderante, assim, para mim. Eu achei incrível isso, fiquei encantadíssima. E sobre o que a Júlia falou da posição da histeria, né? Eu fiquei com uma dúvida que vou perguntar. Que quando você colocou que a histérica se coloca numa posição de falo para tentar tampar os buracos do outro, né? Completar esse outro. Ela sempre vai cair num vazio, eu imagino, porque não se consegue completar o outro, não se pode completar o outro. E tem, de alguma forma, existe a possibilidade de, tipo, a partir do momento que se percebe essa questão, consiga sair dessa posição de falo. Eu não sei se isso pode, se isso existe, assim, mas fiquei com isso na cabeça. Olha, é uma pergunta muito boa, né? Muito boa até para levar para análise, assim, porque é bem analítica, né, nesse sentido. Mas eu acho que foi justamente desse lugar que eu parti. E por isso que eu falei que eu fui costurando com experiência e análise. Acho que por isso que eu falo tanto em experiência, esse nome. Porque acho que é possível, a partir do momento que, ó, não sei se é de um desejo decidido de sair disso, acho que não é só isso. Mas acho que talvez seja possível quando tentar estancar a falta do outro se mostre impossível. Impossível por estrutura, assim, não, igual você falou, não existe como você ocupar esse buraco de falta no outro, isso não se sustenta. Então, lógico, né? Talvez um sujeito pode ficar tentando a vida inteira fazer isso, mas por isso que não tem nada garantido, né? É uma aposta. Mas eu acho que existe a possibilidade de se sair disso, mas não existe garantia que alguém vá sair disso, assim. Acho que isso é uma experiência, aí eu acho que é uma experiência muito única de análise, assim, de experiência, de vivência de vida, assim, e o que é possível fazer a partir disso. Então, acho que não tem como responder se sim ou não. É possível sair disso ou não. Obrigada. De nada. E para Amanda, eu queria pedir No, para ela Peraí, falar. acho que a Maria Yo Angélica quería dar tivesse... una respuestinha, más aclareciendo eso, Isadora. Mas Uhum. depois que outra pessoa fale. Tá bom. Tá. Eu queria perguntar para Amanda sobre a questão da maternidade. Quando você fala, Amanda, que tem as 3 possibilidades da garotinha, né? Da maternidade, da feminilidade e da masculinidade, algo do tipo. Ficou muito. Eu não consigo nem formular. Se você pudesse, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, porque eu achei muito interessante também. Eu não conheço sobre o assunto ainda. No texto do Freud, de 1925, lá ele vai descrevendo a possibilidade de saída do Édipo, né? E me marcou muito, porque eu acho que eu sempre, dentro, aí ele vai descrevendo, né? Acho que se você quiser ler, depois é interessante. Mas dentro da parte que ele fala da maternidade, me pegou muito, porque a gente questionava muito esse lugar do falo. Naquele momento, a gente era ainda uma questão aparentemente de gênero, né? Porque daí
denominava como a castração, o menininho tinha o medo de perder ou isso ser tomado de alguma maneira, então tinha uma repulsa, né? E como que isso ia se colocando através dessa vivência, né? Com a mãe, enfim. E essa saída da maternidade me marca esse momento, que eu acredito que foi nesse texto também, desse desejo da mulher, depois, posteriormente, querer desejar o filho homem, no intuito de ter esse falo, né? Mas eu acho que era bem nessa tentativa de ter essa garantia, né? Depois o Lacan ele já vem e já coloca isso de uma outra forma. Mas ali, inicialmente, e essa questão da maternidade é uma questão que me pega, assim, também, porque a partir desse momento em que eu precisei fazer essa diferença do que era o Édipo para Freud, e depois eu tive que ir para o Édipo do que o Lacan colocava, isso foi se amarrando com a minha história, com coisas que às vezes eu colocava ali, né, como um levantamento. E acho curioso isso, assim, né? Nessa tentativa. E esse entre que eu coloco no texto, entre a feminilidade e a maternidade, porque nós estávamos questionando e estudando a feminilidade. Algumas dessas saídas ali. E aí vinham outros temas, gente, assim, era muito curioso, né? Que a gente falava da sexualidade, de como que essa repulsa à feminilidade, quando tem essa questão do masculino, enfim. Então, foi um trabalho gigante, assim, para mim, fazer essa diferença, de tentar, e ainda não está completo, assim, não vai estar também, mas de conseguir talvez elaborar e colocar isso em palavras de uma forma que me deixa um pouco mais confortável, assim, de que ainda é possível ainda estudar, ainda tem vários furos sobre isso. Depois disso eu ainda tenho estudado, eu estudo ainda com a Júlia sobre isso, né? A constituição subjetiva, então, esse laço da mãe e bebê, essa relação de objeto, são vários outros encontros, assim, Isadora, que parece que você nunca para, assim. Aí você lê um pouquinho de uma coisa e isso se abre para outra, e assim vai indo. Agora, Lindo. Maricélica. Obrigada. Obrigado, Isadora. Eu queria responder isto, porque a partir do que vocês falavam, me parece que tal vez una localización possa ayudar. En realidad, o falo a cual a criancinha é identificada é o falo imaginario. Falo imaginario. O que acontece que esto forma parte, a significación fálica, de aquilo que é o recalque originario, né? Mas haberá que, digamos, atravesar aquilo que é o recalque secundario, donde ahí se establece a posibilidade da metáfora paterna, con lo cual o falo pasa a ter carácter simbólico. Entonces vean que es toda una mudanza, ¿no? Do falo en cuanto también simbolización. Esto que a metáfora produce, ¿no es? Entonces él se inscribe y esto me lleva a pensar también una cuestión que eu gostaria de colocar también para vocês, que es que como a mulher, en una oportunidad de Opomier, que lo perdimos hace poco tiempo, Opomier escribió si a mulher teria un inconsciente. Él llega, claro, a decir que efectivamente a mulher tiene un inconsciente. Tiene un inconsciente como tem os meninos. O que acontece que ella después se va a constituir, digamos, como de forma diferente en relación a su identidad fálica, que no hay que se confundir con esto que es o soporte peniano, porque eso también es un avance que Lacan establece y diferencia bien. Y entonces, a cuestión que colocaría esto, se podría tener acceso a ese gozo otro que Lacan solo menciona, no, a partir de borromiano, gente, Seminario 22, 23 en diante. Bueno, entonces, se podría tener acceso
a ese gozo otro, siendo hombre, siendo mujer, independientemente de eso, si efectivamente sin castración, sin ter pasado pela castración os dois, porque me dá a impressão de que isto que coloca, digamos, a possibilidade de inscrição na metáfora paterna, aquela que não se inscreve, por exemplo, no caso da psicose, não? Então, na inscrição, digamos, da metáfora paterna, como símbolo, como simbólico, efectivamente, eu acho, em princípio, que não seria possível ter acesso a esta ordem de gozo, né? Se puede gozar de otras cosas, como gozaba Joyce, de aquel funcionamiento de la lengua. Esto ya es otra historia, la langue, ¿no? Mas, por otro lado, yo pensé que sería bom que pudiésemos hacer una diferencia cuando la gente fala de no todo, o no todo una condición lógica, o no todo es no todo saber inconsciente, es o campo do no todo, mas no es, digamos, o campo de eu acho que a gente se angustia quando está estudando. Acontece com vocês que começam e comigo que já estão muitos anos, mas não deixo, às vezes, muitas vezes, de também me angustiar com isto de como definir melhor este conceito, como relacionar melhor, como fazer articulações válidas. Porque, claro, a psicanálise é fascinante. Então, este fascínio produz em cada um de nós, produziu em mim, claro, últimamente no, mas produció en mí también ese fascinio, ¿no? Donde la gente gosta, pega palabras, son maravillosas, ¿no? Y claro, después la gente comienza, no, más tengo que definir esto mejor y de qué manera esto y de qué manera otro, ¿no? Entonces, yo acho que de todas maneras, si nos referimos a un no saber, no es o no saber porque la gente no sabe porque no estudió suficiente, no, para nada. Eso es falta de conocimiento. A gente pode conhecer, né? En el sentido de conocer, de trabajar con la teoría. Ustedes saben que Lacan dice, por ejemplo, que a teoría precede a práctica, porque si no, você con qué hipótesis você va a interpretar, a trabajar, a funcionar con la transferencia, cuál es la lectura que você faz. Entonces, vean, esto es que también no se alcanza a fechar. Es un campo que siempre se abre permanentemente, más claro, hay cosas consistentes. Cuando la gente lee trabajos de Silvia Amigo, de Colette Soler, de todos estos que, y de Lacan mismo, obviamente son campos que fican en abierto, más que, digamos, vean, Freud se demoró para trabajar sobre la feminilidad en los últimos años de su vida. Lacan escribe en los seminarios Vinci a fórmulas de sexuación, que son fórmulas lógicas. Entonces, vean que, o sea, cuánto hay para conocer y es posible conocer. Lacan dice silicet. Silicet quiere decir ilícito saber, mas saber en el sentido de conocer, de pesquisar, de estar trabajando aquí, de defrontar con eso que es algo me interroga. Voy lá intento saber, tengo que escribir, como dice a Julia. Cada uno escoge a manera que resulta mejor para eso, más sabiendo que es un largo camino y que es preciso conocer, sí. O sea, más siempre contaremos con este no saber, porque esto forma parte de ser atravesados por la lenguaje, de sermos constituidos por la lenguaje. Entonces, es de esa orden. Mas é isso, gente. Força e sigam em frente. Maria Angélica, Tchau. Peraí, deixa eu... Obrigado, Maria Angélica. Posso só fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Eu só vou pegar carona nas palavras da Maria Angélica, que eu acho que é importante poder situar, como eu concordo, é importante poder situar. Eu estou pegando carona, só vou acrescentar umas coisinhas, até que eu anotei enquanto a Isadora perguntou, porque eu acho que é importante que o falo não se confunda com o pênis, né? Não pode fazer essa confusão. Então, a preocupação que o Lacan tinha e toda a elaboração dele, que eu acho que é tirar a narrativa, a história, toda aquela depurar, a questão da depuração, né, que ele faz
dos conceitos, é para que a gente tenha essa compreensão de que é um operador lógico, né, que vai entrar na estrutura como tal, a partir da significação fálica, mas que isso tem ligação com a falta. Então, a falta do outro, que aí marca o desejo, a possibilidade da inscrição, que a gente pode pensar na relação, né, de como eu me localizo no desejo do outro, que vai se endereçar para um outro, naquele momento da metáfora paterna, depois isso vai se dar de outra maneira, mas, enfim, eu acho que é importante colocar que há uma relação com a falta, né, é bem importante colocar isso, e até, Maria Angélica, você citou o Pommier. O Pommier fala da mulher como falo, mas a Silvia Amigo é bem categórica quando ela diz que a mulher reduzida a falo é devastação, né? Então, não não é tranquilo de pensar isso tudo, né? E só Esa mujer en cuanto a objeto A, Paula, en cuanto a objeto causa de causa de desejo. desejo. Eso. Não, a mulher como objeto causa de desejo, mas se está reduzida a fala, é devastação. A mulher A mulher siempre sofre da mãe una devastación, Isso. sofre do hombre una devastación. Entonces ese es el tema de la devastación. Más interesante, Paula, también, ¿no es? Eso. Eu acho que é algo para Eu continuar. acho ótimo que você estabeleça isto, porque, de fato, também é uma questão. Si ven, hay una pulsión oral, anal, escópica e invocante y no hay pulsión genital, no se puede esquecer que o falo, digamos falo, o penis, o clitoris, es también lugar de gozo. Entonces, claro que es lugar de gozo que me lembro cuando estuve o contando na biblioteca hace muchos años, que falou sobre sexualidad femenina, masculina, y entonces él le decía, bom, dice más, o hombre goza, digamos, goza con o pênis, mas goza fora, goza con otro, en ese sentido, ¿no? O sea, es la significación que permite que por eso tanto, muchas veces, o problemas propios de eyaculación precoz, todas cuestiones de disfunción eréctil, etcétera, etcétera. Mas claro que é um órgão privilegiado também. Porque é importante isso, né? Porque, vamos dizer assim, existe um apoio, aspas, bem aspas aí, mas existe esse apoio material, né? E aí toda a desgraça de ter esse apoio material também. Não é tão simples assim, né? Sim, eu acho que sim. E Maria Angélica, uma coisa que eu penso, a questão da fórmula da sexuação, e acho que é super complexo, eu digo que pretendo estudar mais, preciso estudar mais, mas eu também acho que tem um avanço importante, porque a partir da fórmula da sexuação, que eu penso que a gente consegue elaborar melhor e justificar melhor, formalizar isso de tal forma que a gente se desprenda realmente da questão orgânica. Pelo menos me parece, assim. Eu fico com essa impressão, porque o Lacan vai a todo momento se servindo da lógica, da topologia, porque eu sinto que eu sinto, né, a impressão que eu tenho, mas também já escutei isso de outras pessoas, a questão da redução dialética, redução do material dialético na tentativa de uma transmissão. A Helena Bicalho, uma vez, quando veio, colocou isso, eu guardei isso. A redução do material, ela dizia. Sim, eu guardei isso e fiquei ali com aquilo, que é um exercício que você tem que fazer, então, quando você está atendendo, é um exercício quando você faz análise de controle, é um exercício que você faz quando você vai teorizar, ou quando você vai escrever um trabalho aqui de desanodamento de cartel. Então, esse exercício, mas que está presente na obra do Lacan. O que a Helena falou? É a redução do material. É a redução do material. Em realidade, o que quer dizer? Redução do material clínico? Ou redução do material qualquer que seja? Naquele momento, ela estava se referindo à obra de Lacan, Paula, sabe? É uma frase de Lacan. En realidad, que esto es reducir ao máximo, pero si
possível, porque não é possível viver sem imaginário, não é possível falar também sem imaginário, mas reduzir tudo aquilo que seria, eu vou dizer agora, a novela familiar edípica. Isto é, reduzir isto, que é o amor no mal lugar. Eu diria, a gente nasce e ama no mal lugar, não? Porque ama num lugar incestuoso, não? Bom, de todas maneiras, é a fonte do amor, não? Então, esta redução implica, por isso ele trabalha na transmissão Lacan com matematização. Isso, exatamente, eu ia chegar nisso. Porque aí Tá eu bom. acho que ele tem essa preocupação que é a transmissão. E aí eu acho que ele faz todo esse exercício que nós, então, aqui fazemos também, né? E continuamos e seguimos, mas eu penso que a fórmula da sexuação permite essa diferenciação e esse descolamento que faz com que a gente pense na autorização do sexo frente a um outro, não é num anonimato, não é possível pensar num anonimato, mas apoiado em quê? Como a gente vai... qual é a materialidade dessa autorização? Vou colocar assim para me fazer entender. Claro. Então, eu acho que a fórmula da sexuação ela nos serve para isso também. Enfim. Sí. Sí, porque por otro lado yo estaba pensando, Paula, también aquello que implica, digamos, cómo pensar, digamos, o percurso, digamos, de un análisis en función, digamos, de esto que a teoría y cómo hay que se separar, hay que se nutrir para después, digamos, poder agir sin o actuar o hacer acto. Ele fala muito do ato analítico, não é? Mas eu acho que isto, quando você disse isto, em quanto à fórmula da sexuação, me parece muito importante, porque de aí Lacan, digamos, não inventa outra coisa, ele vai manter isso até o final, a fórmula da sexuação, e depois, digamos, va a continuar trabajando con eso mismo. Me parece que cuando Lacan ya aborda un tema, también lo deja a veces un poco fechado, ¿sabes? No fechado, viró a página, va para digamos, para desenvolver otras cuestiones, Y lo que le interesa en los últimos tiempos es fantástico, cómo él estudiaba, digamos, cómo él estudiaba así, se reunía de topólogos, gente impresionante, y de topólogos que tenían 20 años. Omiller Chiña, ¿cómo no lo iba a amar a Omiller? Omiller Chiña, 20 años, altura del seminario 11, y era brillante. Eu não sou milleriana por razones políticas, ele se apropiou da obra, etc. Mas é um cara, efectivamente, muito inteligente, brillante. Bom, mas temos gente assim como para se nutrir, não falta. Moças, não fiquem tão assustadas. Sim. Bom, Paula, um prazer. Bom, Fábio, Neuma, que coordenan aquí os cartéis y vos como mais um, y todas esas cartelandas. Espero que con mis palabras se sientan más entusiasmadas para seguir enfrente y no dicen, ay, Dios mío, ¿por qué estoy en este lugar? Tá bom. Mas, Dona Angélica, você sabe Todos que... animados para seguir em frente. Nossa, falou muitas pessoas ao mesmo tempo. Fai. Eu não escutei. Fai nenhuma. Não, eu só ia comentar que essas questões que a Maria Angélica trouxe, eu ouvi no trabalho da Amanda, ela falou do nome do pai, né? Ela falou também dessa questão do não saber. Então, só para falar que eu lembrei do trabalho da Amanda. Sí. Só isso. Elas eso, y después la van a retomar de nuevo y van a decir, puxa, entendí. Gente, eu entiendo tantas cosas erradas que vou dizer que con Paula, que trabajamos en RCI durante bastante tiempo, Paula, o trabajo que nos daba todo eso es terrible, no porque a gente no subiese algunas palabras, claro que sabíamos, a esta altura imagine, mas cuando a gente comienza a definir y pensar a partir de qué marco referencial lógico, gente, esto es más, por otro lado es fascinante, es así una cosa que entusiasma mucho.
Bom, gente, eu tenho que ir a jantar. Um abraço, parabéns para todos. Tchau. Beijo, Maria Tchau, Angélica. tchau. Obrigado. É, mas é só eu vou só antes de encerrar, que eu acho que a gente deu no horário aqui, eu queria agradecer vocês, porque ter que explicar conceitos, eu vou dizer que a gente se obriga a estudar muito e é muito, assim, como até a Maria Angélica está colocando, depois a gente retoma conceitos que anteriormente você tinha compreendido de uma forma, e aí você vai evoluindo e compreende de outra, e ter que explicar isso, gente, é muito... Então, olha, eu vou dizer que para E me mim matar, mas a gente sobrevive, Paula. sobrevive e mais forte daí para nadar de novo, né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês e dizer que para mim foi uma experiência muito importante. E, enfim, acho que é isso, só essas palavras que eu queria colocar. E, Isadora, a gente não aprende sem se interrogar, e é assim mesmo, como dizia o Exatamente. Lacan para Michele Montrelet, agora eu não vou lembrar o sobrenome, no Seminário 12, ela foi fazer a apresentação, ele convidou ela para dar uma aula no seminário, e aí ela chegou com o papel, está no Seminário 12, ela chegou com o papel para ler, e ele falou, não leia, se joga na piscina de água fria, falha. Era querido, esse era muito carinhoso. É assim, gente, a gente estimula vocês, mas isso, a gente também marca caminhos para seguir, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Tchau, Paula. Maria Angélica. Tchau, Tchau, Maria tchau. Angélica. Mas então é isso, pessoal. Dentro dessa ideia de marcar o território do rigor com o estímulo, a gente encerra o trabalho de hoje. Está desenodado esse cartel, o gozo feminino. Obrigado a todos. Nos vemos numa próxima. Acompanhe aí os nossos informes de atividades no nosso perfil no Instagram, principalmente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Dia Obrigada. 30 teremos desenvolvimento presencial na sede, tá? Do Cartel da Letra. O pessoal de Maringá está vindo desenodar presencialmente. Tchau. Legal. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Boa noite.